Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Durante essa semana eu compartilhei com vocês devocionais debaixo do tema Conscientes de Cristo. Durante toda a semana eu encorajei vocês, incentivei vocês a manterem a sua consciência na vida de Cristo que foi depositada em nós. Nós vimos ali como vencer o pecado, como vencer o medo, como vencer o desânimo. E não tem outra maneira que não seja fixando os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós já recebemos a vida de Cristo e é em Cristo e por meio de Cristo que nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos receber as verdades do Evangelho, receber a plenitude da vida de Cristo que foi depositada em nós, para que de fato experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Hoje eu quero ler um texto com você que está ali em Romanos, no capítulo 4. Eu quero ler dos versículos 18 ao 21. Acompanhe aí comigo. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amados, eu acho essa história extraordinária e é um exemplo para nós, né? Abraão é conhecido como o pai da fé e nós temos na vida dele muitos exemplos, muitas atitudes características de Abraão que são exemplos para nós de como colocarmos a nossa fé em prática. E aí, debaixo desse tema aí que nós estamos conscientes de Cristo, eu quis trazer esse texto para você, porque eu achei muito interessante, porque Abraão não negou a existência de impossibilidades, de situações adversas. Ele não negou a existência disso. A palavra fala que ele não negou que ele já estava com 100 anos de idade, que o ventre de Sara não era mais fértil. Ele reconheceu tudo isso. Né? Ele olhou para Sara e viu, né, do modo natural, não tem muito como acontecer o que Deus está aqui nos prometendo. Mas a palavra diz que ele se manteve crendo, em esperança, contra toda esperança, ou seja, olhando para si e olhando para sua esposa, ele olhava e pensava assim, bom, naturalmente falando não tem como, mas eu creio no poder de Deus. A palavra diz que ele não duvidou e nem foi incrédulo. Amados, quando nós lemos essa história lá em Gênesis, é interessante porque Deus chega para Abraão. Abraão já tinha tido o filho Ismael, que era daquela egípcia, né, serva de Sara. E aí Deus chega para ele e fala assim, olha Abraão, eu vou te dar um herdeiro, o herdeiro das promessas que eu tenho feito para você desde então, o herdeiro de tudo o que eu tenho te dado, não vai ser Ismael, né? Eu vou te dar um filho de Sara. E aí Abraão ainda pede para o Senhor, Senhor, deixa que Ismael seja o meu herdeiro. E Deus fala para ele, não, Abraão, o herdeiro que eu tenho para você nascerá de Sara. É o filho seu com Sara, com a sua esposa, que eu quero que seja o herdeiro de tudo, aquele por meio do qual a minha promessa se estabelecerá. Quando Abraão olha para ele, 100 anos de idade, olha para a esposa estéril, ele podia ter dito, Senhor, isso aí é doideira, mas não. Aí nós lemos essa passagem aqui em Romanos que diz, ele creu. Isso nós vemos lá em Gênesis também. Ele creu e isso foi lhe imputado como justiça. Por quê? Porque Abraão creu no que Deus
falou na palavra de Deus para ele. Se Deus falou que ele teria um filho, que o herdeiro dele seria um filho de Sara, que Deus viria e daria a ele um filho por meio de Sara, Sara engravidaria sim, mesmo que fosse contra toda a situação ali, mesmo que fosse contra algo natural, porque ela era estéril, mesmo que viesse contra toda a esperança, Deus prometeu, Deus disse que ele teria um filho e esse filho nasceria de Sara. E a palavra diz que ele creu na palavra do Senhor, ele creu na promessa do Senhor. Ele não duvidou e ele não foi incrédulo. E às vezes nós podemos olhar, né? Duvidar e incrédulo, será que não é a mesma coisa? Mas é interessante quando nós vamos ver o significado das palavras, pegando os significados originais, nós compreendemos que o duvidar é contender, disputar, separar, ou seja, Abraão não contendeu com Deus, não disputou com Deus, não separou a ideia dele com a ideia de Deus, não. Ele não fez nada disso, ele acatou o que Deus falou como verdade, ponto final. Ele não foi incrédulo, ou seja, ele não deixou de acreditar em Deus por causa da circunstância adversa. Ele não deixou de confiar no poder de Deus por causa da impossibilidade natural. Ele permaneceu crendo, confiando no que Deus falou. Amados, eu quero encorajar você a manter a mesma atitude de Abraão. Sabe como que nós mantemos essa atitude? Mantendo a consciência de Cristo, do que Cristo é e do que Cristo fez em nosso favor. Amados, quando nós fixamos os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração em quem Cristo é, na obra que Ele realizou na cruz do Calvário, amados, as impossibilidades, as circunstâncias adversas, nós olhamos e podemos fazer como Abraão, ok? Eu não vou negar que a circunstância é contrária, eu não nego o que os meus olhos naturais enxergam, mas eu não viverei, eu não me moverei baseado naquilo que os meus olhos veem. Eu permanecerei crendo na palavra de Deus, eu permanecerei crendo nas verdades de Deus. Foi isso que Abraão fez. Olha ali no versículo que está escrito: Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu. Ali fala, ele reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade. Ele reconheceu isso. Ele não negou isso. Mas ele preferiu, ele escolheu confiar no poder de Deus, confiar na palavra de Deus. Se Deus disse para ele que ele teria um filho, então ele teria. Se Deus disse que Sara daria um filho para ele, então Sara daria um filho para ele. Ele preferiu confiar em Deus e no seu poder. Amados, nós precisamos viver assim. Eu encorajo você a viver assim. Você pode reconhecer, você não precisa negar as situações contrárias. Sabe, nós não precisamos negar as enfermidades, negar o medo quando vem, negar o desânimo. Não precisamos negar aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. O que nós precisamos é não nos movermos por isso, mas nos movermos pela fé nas verdades de Deus. Não negamos as impossibilidades, reconhecemos as circunstâncias contrárias, mas decidimos crer no poder de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus diz. É basicamente tudo que eu compartilhei com vocês durante toda essa semana. Vencemos o pecado como? Eu não nego a existência das práticas pecaminosas, dos vícios, daquilo que eu enfrento. Você não nega aquilo que você enfrenta. Nós vencemos como? Tendo consciência de Cristo, confiando na verdade de Cristo. A palavra diz que nós morremos. A nossa velha natureza, o quê? Morreu com Cristo. Foi crucificada com Cristo. Amados, eu vivi por anos tentando vencer uma prática pecaminosa, tentando vencer um pecado. E todas as vezes que eu mantinha a minha consciência no pecado, ou seja, eu esquecia das verdades de Deus, mais eu caía. Agora, quando eu comecei a compreender
que eu não precisava negar, ok, isso está aqui, Senhor. Como que eu venço isso? Crendo na tua palavra. Se o Senhor diz que eu sou a tua justiça, eu sou. Se o Senhor diz que a minha velha natureza morreu com Cristo, então morreu. E todos os dias eu ministrava isso para mim mesma. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. A minha velha natureza já morreu com Cristo Jesus. Ressuscitou uma nova vida, uma nova Catiane, que viverá completamente livre. Amados, foi assim. É assim que nós vencemos o pecado, o medo, o desânimo, as circunstâncias contrárias, as impossibilidades. Eu encorajo você que está enfrentando uma enfermidade, você pode reconhecer aquilo, ok, está aqui. Os meus olhos naturais enxergam isso, assim como Abraão enxergou. Eu vejo o que é um homem velho, uma esposa estéril. Naturalmente falando, não tem como acreditar que teremos um filho, mas eu permaneço crendo na palavra de Deus. Se você está enfrentando uma enfermidade, os diagnósticos estão aí, você está fazendo tratamento, você não vai negar a existência da enfermidade, mas você vai permanecer crendo na palavra de Deus. Você vai continuar ministrando o teu próprio coração com as verdades de Deus. Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. Pelas suas feridas eu fui curado. Você vai continuar ministrando a sua vida com as verdades de Deus. Deus é aquele que cura todas as minhas doenças, é aquele que perdoa todos os meus pecados. O Espírito Santo que habita em mim é aquele que dá vida até mesmo ao meu corpo que é mortal. Amados, nós precisamos manter a nossa consciência em Cristo Jesus. A nossa fé tem um alvo, e o alvo da nossa fé, da nossa confiança, é Cristo Jesus, tudo que Ele é e tudo que Ele fez. Vamos nos manter, amados, firmados nas verdades de Deus. Podemos reconhecer as impossibilidades, mas assim como Abraão, nós vamos permanecer crendo. Mesmo que seja contra a esperança, nós vamos ter esperança. Nós teremos convicção, porque a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Então nós permaneceremos tendo convicção das verdades da palavra de Deus e veremos tudo isso se manifestar em nossa vida. Afinal, Abraão viu materializado ali, no seu colo, o filho que Deus prometeu a ele. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Aquilo que naturalmente era impossível aconteceu. Creia na verdade de Deus, na palavra de Deus. Mantenha sua consciência em Cristo Jesus e veja materializado tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que está na sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor morreu por nós, nos perdoou, nos justificou, nos deu uma nova vida. Ah, Senhor, nos ajuda a vivermos completamente confiantes em Ti, nas Suas verdades. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, aqueles que têm enfrentado situações difíceis, impossíveis, têm tentado vencer alguma situação e não têm conseguido. Pai, que eles possam manter o seu coração em Ti, a consciência em Cristo Jesus, e assim como Abraão, mesmo contra toda esperança, que eles permaneçam crendo, confiando naquilo que a verdade diz. Ah, Senhor, ilumina os olhos do coração dos meus irmãos, que eles sejam fortalecidos na força do Seu poder, Pai, em nome de Jesus. Amados, eu oro mesmo para que eu e você sejamos fortalecidos em Deus e vivamos assim como Abraão, mesmo contra a esperança, nós possamos manter a esperança, possamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, nas verdades de Deus, e possamos dia após dia ver materializado, manifestado em nossa vida tudo aquilo que Deus falou, todas as verdades de Deus para nós. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.